Prezado amigo telespectador, é com grande alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, ao seu estímulo para que nós continuemos norteados e em busca da verdade que liberta, conforme nos ensinou Jesus. Nós, antes de iniciarmos a nossa mensagem do programa de hoje, gostaria de fazer um convite especial a vocês. A você, meu caro amigo telespectador, que nos tem dado toda a oportunidade de chegar à sua casa, ao seu lar, à sua mente e ao seu coração. O nosso convite é para que você esteja conosco numa viagem do Egito a Israel. Estaremos eu, você e o Dr. Adão Nonato na terra de Moisés e na terra de Jesus. Sairemos do Egito, Mar Vermelho, Monte Sinai, até Israel. Essa viagem terá a duração de aproximadamente do dia 8 de novembro ao dia 20 de novembro. Portanto, serão aproximadamente 12 a 14 dias de busca espiritual nos caminhos daqueles que foram os maiores enviados de Deus ao nosso planeta. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e finalmente na antiga Palestina, atual Israel, na terra de Jesus, de Jerusalém a Jericó, a Nazaré, Galiléia, toda aquela região, Nazaré, Tiberíades, Magdala, Monte Tabor, e você estará conosco nesta viagem, com certeza, uma viagem espiritual, uma viagem de busca às nossas raízes espirituais do passado. Então venha você fazer parte desta nossa grande tarefa, dessa nossa grande viagem espiritual. Maiores informações você pode obter com o telefone 0 operadora 11 3667 3506 ou através de e-mail para a rwturismo@rwturismo.com.br. E aí você estará fazendo parte daquela que será, com certeza, uma viagem muito importante em sua vida. Venha, junte-se a mim, ao Dr. Adão Nonato, a toda a equipe da TV Mundo Maior, a RW Turismo, e vamos em busca da nossa mensagem, da nossa luz espiritual na terra de Moisés e na terra de Jesus. Nós temos recebido bastante e-mails, agradecemos a você e nós vamos, só para você que nos assiste ter uma ideia do quanto estímulo nós temos recebido, nós temos aqui alguns e-mails que eu gostaria de ler de uma forma muito simples, de uma forma muito calma, de uma forma muito tranquila, agradecer a você que tem nos prestigiado, assim como a nossa irmã Claire de Caraguatatuba, na minha querida São Paulo. Ela diz assim: meu irmão Celestino, passando só para deixar um beijo em seu coração e abraços fraternos. Fique na paz de Deus. Muito obrigado, Claire, aí da nossa querida Caraguatatuba, em São Paulo. Tem mais um e-mail aqui para vocês terem uma ideia da penetração do nosso programa. Um e-mail que vem de Francisco Rodrigues. Ele mora nos Estados Unidos, na cidade de no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele diz aqui, a mensagem dele é a seguinte: só posso agradecer pelo que me ensina. Um grande abraço. Eu que agradeço a você, meu caro Carlos Francisco, desculpe, meu caro Francisco Rodrigues, pela sua atenção e pelo seu carinho. Que Jesus fique com você.
Se você tem opiniões sobre o nosso programa, entre em contato com a nossa equipe, com a Ivanilda, com a Silva, do Departamento de Comunicação, na TV Mundo Maior, através do telefone 22830360, o DDD é 011, que elas repassam. Isso aqui é interessante, isso aqui é de uma irmã na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu estive em Natal recentemente e mando meu abraço para os meus amigos e irmãos lá de Natal, por quem nós temos muito carinho, estamos sempre por lá, fazendo seminários, fazendo conferências, por este Brasil afora, graças a Deus. E a nossa irmã aqui, ela manda uma mensagem, mas ela diz que não quer se identificar. Ela se diz católica. Oi, tudo bem? Meu nome não posso dizer. Sou católica, mas gosto muito de assistir o programa Abrindo a Bíblia. Gosto muito da forma como ele transmite a palavra de Deus. Sempre que estou angustiada, assisto o programa Abrindo a Bíblia. Então é mais um e-mail que nós agradecemos à nossa irmã e mostrando a você que a nossa mensagem vai para todas as religiões, vai para todos os princípios filosóficos de reforma interior que faz com que nós busquemos a Deus, que é realmente o nosso objetivo, como o próprio Deus diz lá em Jeremias, que Deus não, o profeta Jeremias fala que Deus não se alegra com a perda do ímpio. Portanto, agradecemos e nos colocamos à inteira disposição. Aqui tem mais professor Severino, é do nosso querido irmão Sérgio da Silva Nascimento, ele é de Potim, São Paulo. Permite sim que se divulgue o nome e ele diz aqui: professor Severino, gostaria que o senhor comentasse sobre a verdadeira tradução do Pai Nosso. Obrigado por transmitir tanto conhecimento da Bíblia para todos nós cristãos. Um abraço e que Deus o ilumine cada vez mais. Sérgio. Obrigado, Sérgio. E nós vamos realmente hoje trabalhar no nosso programa em cima do Pai Nosso, de uma forma um pouco diferente da que a gente já apresenta, porque nós já falamos outras vezes aqui sobre o Pai Nosso, mas hoje nós vamos explorar um ângulo um pouco diferente. Eu gostaria de agradecer também a Hermilo Borba, aqui da cidade do Recife, que ele diz assim: caro Severino, em primeiro lugar, parabéns pelas suas obras literárias. Gostaria que o senhor tirasse algumas dúvidas. No livro Boa Nova de Chico Xavier, no final da oração do Pai Nosso, é dito: porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E no seu livro Sermão do Monte, não há relato sobre esta passagem. Realmente existe ou não? Se Jesus não disse essas palavras, como um texto que foi orientado por um espírito superior, teoricamente conhecedor dos fatos, pode ter acrescentado isto? E segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo é todo baseado na tradução grega. Mais uma vez pergunto, se a obra foi ditada por espírito superior, não deveriam eles terem este conhecimento? Grato pela ajuda e muita paz. Peço, se possível, responder também para meu e-mail, etc, etc. Lembrando a você que envie os seus e-mails com as suas dúvidas, com as suas necessidades de esclarecimento, porque nós sabemos que todos vocês têm esta vontade e este direito, com certeza, de ter acesso às informações que nós humildemente buscamos nas fontes dos textos originais para passar para você. Primeiramente, eu gostaria de dizer a você que nós somos um pesquisador, nós trabalhamos de uma forma científica e nós respeitamos todas as opiniões e, além de respeitá-las, nós procuramos verificar aonde se encontram as questões que convergem e as questões que divergem. Primeiramente, eu queria começar com relação ao e-mail do nosso irmão que pergunta sobre o Pai Nosso, comentar-se sobre a verdadeira tradução do Pai Nosso. Obrigado por obter tantos conhecimentos, etc, etc. Isso aqui do nosso irmão Sérgio
da Silva Nascimento. Sérgio, o Pai Nosso é uma oração, eu diria a você, judaico-cristã, porque no Pai Nosso existe uma parte do Kadish, que é uma oração que se encontra no Sidur, que é o livro de oração judaica. Portanto, Jesus, como judeu, ele uniu, ele mostrou as fontes de onde ele retirou tudo que ele ensinou, não só de si mesmo, da mensagem que vinha de Deus através dele, mas também a sua condição de judeu, a sua condição de fazer parte da sinagoga, porque as pessoas às vezes me perguntam, essa semana uma irmã me fez uma colocação que eu achei interessante, porque ela sabe que nós somos espíritas, e ela disse assim, eu não vejo na Bíblia sessão espírita. Realmente, eu posso assegurar a você que nos assiste, que nos ouve e que nos vê nesse momento, que na Bíblia tem muito mais sessão espírita do que igrejas, do que encontros em igrejas. Porque, primeiro, na Bíblia não existia, no tempo de Jesus, não existiam as igrejas cristãs. Nem católica, nem apostólica, romana, nem ortodoxa grega, nem armênia. No tempo de Jesus, o centro de união deles era a sinagoga. E é tanto que Jesus é identificado, ao ler o livro do profeta Isaías, numa sinagoga. Mas eu não estou dizendo com isso que as igrejas não sejam ambientes válidos, mas que a gente não pode criticar nem fazer determinados tipos de questionamento, porque é o Jesus que diz que onde tiver mais de um reunido em meu nome, aí eu estarei. Portanto, na verdade, você encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, versículo 7 em diante, uma verdadeira reunião mediúnica entre Saul e a pitonisa de Endor. Você encontra Jesus no Monte Tabor, se reunindo com Moisés e Elias, num verdadeiro intercâmbio espiritual. Portanto, a Bíblia tem mais intercâmbio espiritual do ponto de vista do que a gente tem nos nossos centros, nossos encontros espíritas, do que propriamente as igrejas constituídas como elas se encontram, porque quando Jesus fala em igreja, ele fala em assembleia, Beit Knesset, que é encontro, reunião, onde as pessoas se encontram para orar, para fazer as suas orações dirigidas a Deus. E o Pai Nosso, é como Jesus disse, quando fores orar, orai assim. E aí ele reza, ele orienta como a gente deve, nas nossas orações, se dirigir a Deus, com humildade, com desprendimento, com vontade de servir. Eu vivi no início da minha tarefa, vamos dizer assim, de médium, quando eu entrei na doutrina espírita, que eu gostaria de oportunamente esclarecer para vocês como foi isto, quando eu abracei a doutrina espírita, veio algo do espiritismo que eu achei muito importante em minha vida, que foi o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma coisa muito importante na vida de todas as famílias. Jesus no lar. Nós vemos o Evangelho no lar como aquele encontro em que Jesus começou, eu diria assim, a levar sua mensagem nos lares por onde ele passava. Primeiro na casa da sogra de Pedro, curando-a e ali implantando a sua mensagem lá ali às margens do mar da Galileia, na cidade, na aldeia de Cafarnaum. Ali se tem notícia da implantação do primeiro evangelho no lar. Depois, Jesus sai implantando a sua mensagem, a boa nova, a mensagem de paz, a que o judeu chama de Bessorá, que é boa notícia, que o grego chama Euangélio, que significa boa nova, que é a mensagem libertadora de Jesus, o consolo espiritual. E a doutrina espírita nos ensina a importância e a necessidade da implantação do Evangelho no lar. E nós vivemos uma experiência muito rica neste sentido, que eu gostaria de guardar para nós narrarmos, que foi uma experiência muito importante, que vai servir de conforto também para você e de mostrar para você, meu caro irmão,
como é importante ter Jesus no nosso lar através do Evangelho. E nós, dentro do Evangelho, nós lemos os e-mails que falam sobre o Pai Nosso, que foi o e-mail que o nosso irmão nos enviou e nós vamos explorar. Se não der para a gente fazer isso no programa de hoje, faremos no próximo programa, na sequência, sem nenhum problema. O nosso querido Sérgio da Silva Nascimento, da cidade de Potim, no estado de São Paulo, agradecendo a seu grande incentivo e a sua mensagem sobre a verdadeira tradução da oração do Pai Nosso. Nós vamos lidar, com certeza, Sérgio. Mas como eu prometi a vocês, na segunda parte do nosso programa, sobre uma experiência vivida por nós, eu implantei o Evangelho no Lar, depois que eu conheci a doutrina espírita, e nós fazíamos, como a gente sabe, o Evangelho no Lar é uma oração simples, é um encontro simples, mas de muita importância para os lares. A família reunida uma vez por semana, no mesmo horário, com o mesmo objetivo. Abre-se o Evangelho, faz uma prece, coloca água para fluidificar ali durante o Evangelho, depois a gente, no final, aquela água deve ser tomada para absorver os fluidos benéficos que os irmãos nos trazem durante o Evangelho no lar, e ali a gente coloca o nosso Evangelho. Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais aconselhado, porque já tem todas as informações, a exegese ou a interpretação feita pelos Espíritos, mas se você não tiver um Evangelho segundo o Espiritismo, você de qualquer religião pode fazer na sua casa com o Evangelho de Jesus, que é o mesmo. Não existe um Evangelho dos Espíritas e um Evangelho dos católicos, protestantes, não. O Evangelho de Jesus é o mesmo. Então você abre o Evangelho, faz uma prece, lê um trecho, interpreta ou lê a interpretação dos Espíritos, em seguida agradece a Deus naquele momento, oferece pela família, pelos parentes, pelos amigos, porque qualquer entidade carente, sofredora, necessitada que esteja no ambiente, será ajudada pelas luzes do Evangelho. Superiores nos informam que durante um Evangelho no lar, lá onde eles se encontram, naquele ambiente em que a família está reunida em torno do Evangelho, eles veem uma luz no ambiente familiar. Daí a importância do Evangelho no lar. Pois bem, eu estava reunido com a minha família, abrimos o Evangelho na nossa residência. Nessa época eu morava num conjunto habitacional da CEAP, Inocop, desses conjuntos, dessas casas construídas por cooperativa, todas iguais. E abrimos o nosso Evangelho, a família toda reunida. Éramos, nessa época, em 6 pessoas, meus 2 filhos, 2 parentas que moravam conosco, eu e minha esposa. Ao abrirmos o Evangelho, que quem abria era meu filho menor, criança, daí a importância que a família deve dar para já ir inserindo a criança no Evangelho. Nós abrimos o Evangelho e na hora que abrimos o Evangelho, para ler a mensagem, tocou a campainha da nossa casa e imediatamente eu, neófito na doutrina, eu achei que era uma pessoa que veio, um obsessor que veio atrapalhar o meu Evangelho. Meu primeiro pensamento foi esse. Aí eu mandei uma prima que morava conosco atender o nosso amigo, a pessoa que estava lá fora, e ela voltou dizendo, aí tem um senhor que quer falar com o dono da casa. E me veio logo em mente para dizer, diga a ele que volte depois, isso não é hora de vir atrapalhar o nosso Evangelho. Mas aí eu perguntei, ele queria falar comigo, ela disse, não, ele falou o nome do dono da casa, não falou o seu nome. Mas aí alguma coisa me disse, vá atendê-lo, e eu fui. Ao chegar ao portão, eu encontrei um cidadão com uma escaleta dessa de música, e ele não estava embriagado, mas ele estava perturbado. Eu notei que ele não estava muito bem. Ele disse assim, eu poderia falar com o senhor? Eu tive vontade de dizer assim, agora não, porque agora eu estou no meu Evangelho, dá para o senhor voltar daqui a pouco, mas algo disse, deixa ele entrar, atenda-o. Alguma voz me soprou nos ouvidos e disse, atenda. E eu então disse, pois não, pode entrar. Ele quis sentar numa grama que tinha na entrada da minha casa. Eu fiz com que ele viesse até o terraço, ele sentou,
Ele disse assim, eu gostaria de pedir ao senhor se o senhor poderia me ouvir, eu tocar uma música para o senhor. E eu achei aquilo muito estranho. Eu tive vontade de dizer, mas moço, agora, na hora do meu evangelho? E as crianças ficaram de costas. Ele ficou de costas para os meus filhos e eu de frente para ele. E as crianças inquietas, como a me chamar para ir, porque o evangelho estava lá, a mesa, todo mundo reunido, e eu sentado no terraço da minha casa com alguém que eu não sabia quem era. E eu, para de uma certa forma me livrar daquele homem, eu disse assim, pode tocar, toque. Ele tocou uma música, que eu nunca vi aquela música, quando terminou, ele disse assim, gostou? Eu digo, achei linda, muito bonita a música, que era uma forma que eu estava querendo que despachá-lo para que eu pudesse ir fazer o meu evangelho. Aí ele disse assim, o senhor se incomoda que eu toque outra? Aí eu quase que digo também que não, mas aí eu digo, pois não, ele tocou a segunda, quando terminou, gostou, eu digo, melhor do que a primeira, que era para poder despachá-lo. E aí ele disse assim, eu poderia tocar mais uma terceira, aí me veio aqui para dizer, moço, por favor, não é possível, eu tenho que fazer, mas aí algo mais uma vez disse, deixe que ele toque. E aí, meus irmãos, veio a terceira parte, mais importante, ele começou a tocar a música Fascinação. À medida que ele tocava aquela música, eu notei que uma lágrima descia no seu rosto. E eu, na minha sensibilidade mediúnica, eu comecei também, do lado de cá, a me emocionar. Imagine vocês o quadro, um homem que eu não conhecia tocando Fascinação no meu terraço, ele emocionado e eu também chorando com um homem que eu nunca vi quem era, e o evangelho esperando lá na sala. Quando ele terminou, veio a grande lição. Ele disse, o senhor não sabe o benefício que o senhor me fez. Estou satisfeito. Porque se o senhor não tivesse me escutado, eu iria me suicidar. Eu fiquei frio, ainda hoje quando eu falo isso para vocês, eu me sinto sensibilizado, porque eu poderia ter levado aquele homem a um suicídio. Mas aí ele disse assim, eu perdi o meu emprego hoje, a minha mulher é uma protestante, disse que a culpa foi minha, e eu saí de casa com a minha escaleta e disse para mim mesmo, se eu achar quem me ouça, eu viverei, se não, eu irei me suicidar. E quando ele saiu, eu fui agradecer a Deus. Por que aquele homem foi me procurar? Porque ele foi procurar a nossa residência. Não foi por minha causa, mas por causa do evangelho no lar que estava acontecendo naquele ambiente, naquele momento. Assim, o evangelho no lar é uma luz em nossas vidas e daqueles que nos cercam. Com certeza, o anjo da guarda, o guia espiritual daquele homem, o levou naquele ambiente para que ele recebesse as luzes de uma família reunida com o evangelho no lar, para que não cometesse o desatino. E ainda hoje eu agradeço a Deus, não me julgo de forma nenhuma importante, mas o evangelho sim, a palavra, a libertação, a mensagem libertadora de Jesus, fez com que aquele homem, naquele momento, fosse assistido em nossa casa. E assim, agradecendo mais essa oportunidade de você estar conosco e nós com você, meu caro telespectador, eu agradeço a Jesus e peço que continue conosco, porque no próximo programa nós vamos continuar a responder o e-mail do nosso irmão sobre o Pai Nosso. Até o próximo programa e muita paz.